Eu queria que vocês fechassem seus olhos nesse momento. Vamos consagrar esse momento a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Mas esse não é o propósito inicial. O propósito inicial é que viemos à Tua casa para Te adorar. Queremos tirar de nós todo o humanismo do nosso coração. Tudo aquilo que nos afasta de Ti e que gera impedimentos nos nossos ouvidos e no nosso coração para receber a Tua palavra de transformação. Então, Deus, ara a terra do nosso coração para que a Tua semente entre e faça florescer. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja, boa noite. Adorei a frase do Fernando, meu amigo querido. Quero te dizer que eu vou levar essa frase no meu coração. Então, a semente fala sobre o nosso coração e nos projeta para o futuro. Maravilha de frase. Vou profetizar essa frase todas as vezes que eu separar os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu creio nisso. Amém. Estamos falando sobre o resgatador. Estamos falando sobre essa palavra que foi trazida para nós. E aqui já foram falados vários resgatadores e o princípio desses resgatadores nas nossas vidas e como eles são necessários, como é necessário a gente entender que desde o momento em que nós nascemos, houve um resgatador para nós. Para os nossos problemas, para a nossa vida, para as nossas causas. E essa noite eu quero falar para vocês sobre 4 resgatadores. Boa noite, vocês que estão em casa também. E eu queria que você prestasse atenção que para a vida de todo ser humano existe 4 resgatadores. E aí eu queria falar com vocês sobre o que significa o resgatador. O resgatador significa trazer de volta aquilo que te foi subtraído. Aquilo que te foi roubado. O resgatador, ele recupera algo cedido ou tomado por alguém mediante pagamento ou esforço. O resgatador significa o libertador. Então, eu queria que você colocasse na sua mente que esses 4 resgatadores, todos eles têm uma característica em comum. Eles são seus libertadores. E a Bíblia nos mostra a Santa Trindade que rege todas as coisas no universo. A Santa Trindade foi a coisa mais difícil de eu entender quando eu me converti. Eu fazia parte de uma seita, e essa seita só cria num Deus único, não cria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e muito menos no Espírito Santo. Então, nós não orávamos em nome de Jesus. Inclusive, uma das revistas dessa seita, meu marido viu também uma vez, a primeira frase da revista era: não devemos orar em nome de Jesus. Meu marido ficou impactado. E quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de entender essa Santa Trindade. Até que um dia, numa escola bíblica dominical, uma irmã querida, a irmã Graça, falando e dando uma aula da escola bíblica, ela disse: a Santa Trindade é como a água. E ela se manifesta de 3 formas. A água se manifesta no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Se você derreter o gelo, ele continua sendo água. Se o gás, o gasoso, também se manifestar, derreter, ele vai virar água. E o líquido é a água, o H2O. Então, o mesmo H2O se manifesta de 3 formas: sólido, líquido e gasoso. Gente, aquilo
abriu a minha mente. Eu finalmente entendi o poder da Santa Trindade. A Santa Trindade, elas, embora se manifestem de formas diferentes, ela é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa manifestação, ela se faz viva até os dias de hoje. Então essa Santa Trindade, criadora de todos os céus, de toda a terra, criadora de tudo o que há, veio na história e na construção da humanidade, se manifestando de várias formas, mas com uma característica igual. Todas as três são nossos resgatadores. Nós vivemos hoje porque tivemos resgatadores nas nossas vidas, amém? E a Santa Trindade, que se manifesta e se manifestou de formas diferentes em cada etapa da construção humana, começa se apresentando nessa construção a partir do primeiro, que foi o Deus Jeová. E que na Bíblia original você pode ver vários nomes que vão falar sobre esse Deus. E diante disso, Deus Jeová começa a se manifestar pessoalmente aos seus escolhidos, ao seu povo, e através dos profetas. Então nós vamos ler no Antigo Testamento que Deus Jeová, ele fala audivelmente aos seus escolhidos, ao seu povo, e também utiliza profetas para que fossem porta-vozes daquilo que ele havia determinado, daquilo que ele queria dizer para aquele povo. Então esse Deus Jeová mostra que ele pode falar com você, você pode ouvir audivelmente, e ele pode levantar resgatadores profetas para a sua vida. Amém? Depois da manifestação de Jeová, nós vamos ver a manifestação de Jesus, em que morre na cruz, derrama seu sangue por amor de todos, e nos resgata para uma vida eterna. Antes de ir, ele deixa o Espírito Santo para nós. E eu queria falar um pouco sobre o primeiro resgatador, a primeira manifestação da Santa Trindade. O primeiro resgatador, Deus Jeová, também chamado como Shalom Adonai. Ele é o Deus de autoridade suprema e que emana poder. Isso significa Shalom Adonai. Então, Shalom Adonai nas nossas vidas é a autoridade suprema e aquele que emana poder sobre nós. Então, a primeira manifestação de Shalom Adonai, desse Deus Todo-Poderoso, é que sobre a sua vida ele derrama autoridade e poder, por amor dele. E sobre a sua vida, ele emana poder, autoridade, amor. A primeira marca do primeiro resgatador sobre as nossas vidas. Queridos, a minha oração é que todos nós possamos entender a profundidade dessa palavra, a profundidade desse poder. Porque hoje nós vivemos tão focados nos problemas, nas condições humanas, naquilo que nós devemos fazer. E muitas vezes nós negligenciamos o poder que já há em nós, que o primeiro resgatador nos trouxe. Shalom Adonai, ele começa, esse Deus Jeová, ele começa a resgatar a nossa vida lá em Gênesis 3, no versículo 8 e no versículo 9, dizendo o seguinte, a passagem diz o seguinte: quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores.
não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem e perguntou: onde você está? Aqui é a passagem em que Adão e Eva haviam pecado, haviam desobedecido, transgredido uma ordem de Shalom Adonai, do Pai da eternidade, do Deus eterno, da primeira manifestação. E então, diante de pura vergonha que eles estavam sentindo, eles se escondem e fogem do resgatador. Mas esse resgatador chama esse homem e fala: querido, aonde você está? O Deus Supremo, esse Shalom Adonai, ele vai ali ter uma conversa franca e de intimidade. Quantas vezes nós caímos, nós erramos, nós nos sentimos enfraquecidos e Deus nos chama: ei, Alessandra, aonde você está? Nesse seu momento de erro, de pecado, nesse seu momento de angústia, de dúvida, aonde você está? Será que você está deitado numa cama, prostrada, chorando, achando que o mundo acabou, que a vida acabou? Será que você está parado, paralisado, achando que nada pode acontecer? E Shalom Adonai nos chama e diz assim: aonde você está? Eu quero falar com você. Esse Deus chama esse homem para uma conversa franca e íntima. E ali ele traz de volta o que havia sido perdido. A identidade. Quem de fato somos nós. Adão havia perdido o que de mais precioso Deus havia dado a ele. Deus havia dado uma eternidade que só pertence aos filhos. E Deus traz de volta, resgata, chamando esse homem a ele. Deus quer trazer de volta a essência perdida, a essência da adoração exclusiva a Ele. Quanto de nós temos adorado os nossos problemas? Quantos de nós temos adorado os nossos maridos, esposas, os nossos filhos, antes de adorar a essência do qual nós fomos criados, a esse Deus pertencente, a esse Deus que chama você todos os dias, quando você levanta da cama e já começa a pensar no que você vai comer, no que você vai vestir, como você vai pagar a sua conta, como que você vai fazer as pazes com seu marido e com a sua esposa. Todos os dias esse Deus te chama para a intimidade, assim como Ele falou com Adão. E Ele pergunta para você: aonde você está? E aí, Ele promete, depois dessa chamada que Ele dá a Adão, em que Adão conta para ele o que havia acontecido, Ele ali faz uma promessa que chegou a nós. Ele diz que da semente, daquele fruto, haveria de vir aquele que pisaria na cabeça da serpente e que iria trazer de volta aquilo que naquele momento tinha sido roubado. O resgatador havia trazido de volta para todos nós a essência e a promessa de que nós não seríamos destruídos para sempre. Shalom Adonai continua na sua empreitada de resgatador da humanidade. E então ele resgata um sonhador, José. E desse sonhador ele faz um grande governador, que com habilidade e inteligência resgata as pessoas da fome e traz de volta a sua família ao seio da promessa. Todos nós conhecemos a história de José. Eu quero dizer, cada um de nós temos um DNA de José. Sonhador, muitas vezes excluído, muitas vezes rechaçado por quem nos trai. Muitas vezes injustiçado como José foi. Todos nós um dia vivemos isso e vivemos isso hoje no dia a dia.
Mas Deus Supremo resgata José, restaurando o amor, restaurando o perdão. José perdoa todos aqueles que o fizeram mal, os seus próprios irmãos, traz de volta toda a sua família para o seio da prosperidade. E a partir de José, é salva toda uma família e uma nação. E eu quero dizer para você que esse resgatador chegou até você para salvar a tua família, para salvar a tua terra, para trazer prosperidade para a tua casa, para resgatar a tua família. José não foi um caso isolado. A palavra de Deus não foi escrita para o mundo. A palavra de Deus foi escrita para a igreja. Se a Bíblia fosse escrita hoje, a sua história seria escrita na Bíblia? Amém? Seria. Então, Shalom Adonai diz: ei, eu resgato você, sonhador. Ontem tivemos o Congresso dos Sonhos, foi maravilhoso, maravilhoso, de muita unção. E Deus aqui disse simplesmente: eu resgato você, sonhador, sonhadora. Seus sonhos são meus. Depois o Deus Supremo permanece nessa empreitada de resgate. Ele continua resgatando. Ele continua manifestando a sua característica de resgatador. E aí ele resgata uma nação e levanta um representante desse resgate, Moisés. Moisés, como todos sabem, liberta o povo da escravidão. E Shalom Adonai traz de volta, através de Moisés, a liberdade para um povo. Ele tira o poder da escravidão sobre a vida da coroa da criação. Sabe quem é a coroa da criação? A cereja do bolo? Eu e você. De todos os animais, de todas as árvores, de tudo de lindo que Deus criou, a coroa da criação, aquele que Satanás inveja, aquele que o inferno quer derrubar. Esse sou eu e você. E glória a Deus por isso, porque essa manifestação está selada dentro de nós. Então, esse resgate, muito embora aconteçam tantas coisas, aquela nação não é o foco da nossa palavra aqui hoje, da minha palavra aqui hoje. Mas essa nação se rebela, essa nação faz um monte de coisa que não deveria fazer. Muitos não conseguiram chegar à terra prometida. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Ele usou um resgatador da terra para resgatar o seu povo da escravidão. E eu quero dizer para você, esse resgatador, Shalom Adonai, chega hoje na tua vida para te resgatar da escravidão das dívidas, para te resgatar da escravidão do medo, para te resgatar da escravidão de qualquer transtorno que você tenha hoje, para te resgatar da escravidão da incapacidade, da luta que você tem passado. Porque Moisés não foi diferente. Nós somos esses resgatadores dos dias de hoje, amém? E esse mesmo Deus se manifesta em poder e amor e resgata através de Neemias, continuando a sua caminhada de resgate pela humanidade. Ele levanta Neemias quando acende no coração do seu filho o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. E metaforicamente Deus está nos dizendo essa noite que esses muros significam as portas da nossa alma. As nossas emoções que muitas vezes são destruídas por conta das nossas histórias, por aquilo que nós temos copiado dos nossos antepassados, por palavras malditas que foram declaradas sobre a nossa vida, por impedimentos emocionais que muitas vezes nos impede de avançar, porque há uma mala sem alça ali atrás de você te prendendo. Esse Deus que levanta Neemias para reconstruir os muros de uma cidade, é o Deus que diz essa noite para você: eu quero reconstruir os muros do seu coração. Eu estou aqui para te dizer que você é o Neemias da tua vida. Você é o Neemias que hoje eu acendo no seu coração para reconstruir aquilo que foi destruído dentro de você.
Esses dias uma pessoa disse para mim: Alessandra, eu tenho me incomodado com a maneira que eu tenho olhado as pessoas. Eu tenho tido muita inveja das pessoas. E eu só tinha ouvido uma pessoa na minha vida confessar sobre esse mal que assola muitas pessoas hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais. A mais magra, a mais forte, a mais sarada, o mais rico, o que está conseguindo comprar um carro novo e eu não. Esse movimento comparativo tem destruído a autoestima de muita gente, inclusive de nós muitas vezes. E essa pessoa veio me dizer isso. E eu disse para ela: querida, o Deus de Neemias, o Shalom Adonai, quer reconstruir os muros da tua alma. Dizer que você é diferente da sua irmã, diferente da sua amiga, diferente da pessoa das redes sociais. Você é única e para você há uma história diferente. E Deus está dizendo essa noite: eu quero que você seja o Neemias da tua alma. Reconstrua os muros do teu coração, porque eu sou com você. Continuando essa caminhada de resgate, Shalom Adonai se revela para o seu servo Daniel, está lá em Daniel 9, de 2 a 14. Ao enviar um anjo que lutou para entregar a resposta do jejum e da oração de Daniel, e que em meio a uma batalha espiritual, um anjo havia sido ordenado a entregar o cálice da resposta a Daniel. E no meio do caminho, Daniel estava jejuando, orando durante 3 semanas. E no primeiro dia do posicionamento de Daniel de jejum e oração, o céu já havia liberado a resposta de oração para o servo de Deus. Quem aqui é servo de Deus? Há um anjo que foi enviado para entregar para você a resposta da oração que você tem feito todos os dias. Só que ali havia uma guerra espiritual. E eu quero dizer, queridos, para todos nós vivemos uma guerra espiritual que nós não vemos, mas que ela existe. E que ela é dissipada através da nossa oração. Muitas vezes através do nosso jejum. Muitas vezes através da tua palavra profética. E Deus então envia esse anjo no meio do caminho. Satanás observa um movimento espiritual, um movimento no céu, e ele fala: aquele anjo ali que entrega a resposta, ele está indo entregar a resposta de Daniel, é bênção, pode ir lá para impedir. E ele não manda qualquer coisinha não, ele manda logo um principado, um príncipe da Pérsia. Na hierarquia espiritual, abaixo dele, era esse principado. Só que ele não sabia a força que Shalom Adonai tinha e tem. E então Shalom Adonai envia um anjo de guerra. O anjo de guerra que foi com a espada de fogo desembainhada. E foi ajudar o anjo que entrega as respostas de oração. E naquele momento, naquela guerra, o anjo do Senhor vence a batalha e entrega a resposta de oração a Daniel. E abre a visão e dá a revelação a Daniel do que iria acontecer nos últimos tempos. E eu quero te dizer essa noite, Shalom Adonai já enviou um anjo com a tua resposta. E ainda que haja resistência no meio do caminho, ele enviará o anjo de guerra com espada desembainhada de fogo, para entregar para os seus santos a resposta dos seus joelhos que estão orando dia e noite pela tua causa. Aleluia. Então Shalom Adonai se revela através do seu Filho amado Jesus Cristo, ao nosso resgatador. O Emanuel, Deus conosco, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem o nome sobre todos os nomes, não há outro nome acima de Jesus Cristo. Esse é o poder que está selado sobre a nossa vida. Esse é o poder que está selado sobre a tua vida. Uma vez, eu tinha um amigo, um conhecido, na verdade não era amigo, era um colega de grupo. E eu já
convertida, falava de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus. E quando eu me converti, eu já fui naquela coisa de guerra, de batalha, adorava isso, né? Falei, vamos embora, Jesus tem nome sobre todos os nomes, não sei o quê. E eu contava muito isso para ele. E ele totalmente cético, cachaceiro, enfim. Aí, um dia, ele me conta uma história, que foi num churrasco. E o churrasco lá, aquela bebedeira toda, não sei o quê. No final do churrasco, já a maioria já tinha ido embora. Ficou ele, meia dúzia de gato pingado. De repente, uma mulher manifesta um demônio. E ele falou para mim, ele já falou que já tinha manguaçado. Ele falou para mim, Alê, fiquei careta na hora. A mulher começou a rodar, a gritar. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. E ele disse assim, aí quando eu olhei, ele falou que estava do lado de fora numa piscina, ele falou que quando olhou para dentro, ele viu em cima de um armário da cozinha uma Bíblia, preta, grande, fechada. E ele falou, cara, só me veio você à cabeça. Ele disse que pegou a Bíblia, foi lá dentro, pegou a Bíblia, e a mulher gritando e tal, não sei o quê, e todo mundo parado, desesperado, ninguém vai, joga ela na piscina, não sei o quê. Aquela coisa, ia afogar a mulher. Aí ele disse que pegou a Bíblia, a mulher estava de costas para ele, do outro canto da piscina, ele disse que foi, ele falou que se tremia todo, que ele foi devagarinho. Quando ele chegou assim perto da mulher, ele pegou a Bíblia e deu uma biblada na cabeça da mulher. Sai em nome de Jesus! A mulher caiu, todo mundo. Tu tá maluco, matou a mulher, não sei o quê. Ele falou, Alê, deu uns segundos, ela caída no chão, daqui a pouco ela levanta, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele para o amigo, meu irmão, o nome de Jesus tem poder mesmo. Eu estou bêbado, fiz um monte de besteira aqui, peguei essa Bíblia, dei uma biblada na cabeça da mulher, só falei, sai no nome de Jesus, e o negócio saiu. Meu Deus do céu. E aí foi o que eu disse, não foi você ou por você, mas foi o nome que você professou, que é o nome sobre todos os nomes. Amém. Então, esse Jesus, ele veio resgatar e trazer de volta a todos nós uma vida eterna. Que a gente muitas vezes não consegue entender ou não pensa muito, porque parece tão subjetivo, mas eu quero te dizer que está mais próximo do que nunca. Então, esse Jesus veio resgatar uma nova Jerusalém, aquela que nós vamos nos encontrar lá, com ruas de ouro, em que não haverá mais problemas, o choro não haverá mais, nós viveremos para sempre numa eternidade, louvando a esse grande resgatador. Todo aquele que está disposto a se tornar filho, que aceita esse sangue, vive por ele e vive para ele. Lá em Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Jesus de poder e glória que vive em nós, é esse Jesus, é esse nome que te faz forte para combater o mal, para combater a tristeza, para combater o medo, para combater todos os empecilhos da sua vida. É essa manifestação da Santa Trindade que dá a você o poder desse nome. Para acabar com tudo de ruim que possa acontecer na sua vida, que possa querer te derrubar, que possa querer te desanimar. Se tem algum problema para resolver amanhã, faz como uma missionária. Na verdade, uma mulher uma cristã convertida, uma etíope, nunca mais vou esquecer, ela foi dar uma entrevista numa TV do Egito, uma TV cristã do Egito, acabou o tempo, mas eu vou correr aqui rapidinho. E a filha dela adolescente, foi sequestrada pelo Boko Haram. E o Boko Haram é um grupo muçulmano islâmico radical xiita, e eles sequestram jovens adolescentes para que sejam escravas sexuais deles. E muitas famílias têm sido destruídas, né, na África, em vários outros países, por isso.
E então aquela mulher entrevista essa mãe e ela diz, como que você está aqui ainda professando o nome de Jesus? E ela disse, eu aprendi desde a minha conversão que para cada problema da minha vida eu digo, eu tenho Jesus. Todos os dias, quando eu oro pela minha filha, eu digo, para esse problema, eu tenho Jesus. Para a minha dor, eu tenho Jesus. Para a minha causa, eu tenho Jesus. Para o meu problema, eu tenho Jesus. Para a minha impossibilidade, eu tenho Jesus. Para o impossível na minha vida, eu tenho Jesus. Amém? Jesus, então, volta aos céus, vive e reina para todo sempre, mas Ele deixou a sua marca em nós. O seu sangue, o sacrifício, e o mundo espiritual te reconhece através desse sangue. O mundo espiritual não te reconhece pelos pecados cometidos, mas se todos os seus pecados foram arrependidos, você se arrependeu e você declarou o nome de Jesus sobre a sua vida, eu quero te dizer, você tem mais poder do que você imagina. O inferno, quando te olha, ele olha como naquele dia. Eu também ouvi um testemunho de um homem que era um bruxo. E ele foi lá na bruxa dele lá para falar que queria matar o vizinho. Que o vizinho era crente e perturbava ele o dia inteiro. E ele era pai de santo. E ele disse, foi lá nessa mulher e falou assim, mãe fulana, eu quero um trabalho de morte para matar o fulano de tal. E na hora o que estava ali nela, virou para ela e falou assim, ó, diz para ele, para não mexer com esse povo não. Aí ela virou para o cara e falou assim, ó, você pode fazer trabalho de morte para qualquer pessoa, mas eu quero te dizer uma coisa. Não faça trabalho de morte para o povo que reza com os pés para trás. Porque esse povo que reza com os pés para trás tem um homem de branco. E contra esse homem de branco, ninguém pode. Vamos dar uma salva de palmas, porque esse homem de branco é Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o nome sobre todos os nomes. O inferno, o mundo espiritual reconhece você como a coroa da criação, a coroa da vitória. E o selo do sangue de Jesus está sobre a tua vida, sobre a tua casa. O resgatador vive em você. Jesus vai ao céu, e então deixa a marca de reconhecimento em nós através do seu sangue, mas Ele não nos deixa só. E conosco deixou o terceiro resgatador, o Espírito Santo, a terceira manifestação de Shalom Adonai. O que batiza com o seu fogo. Você já foi batizado nas águas, mas quem te batiza no fogo é a manifestação, a terceira manifestação da Santa Trindade. O Espírito Santo que gera poder sobre você. O Espírito Santo que sopra vida nas suas narinas. O Espírito Santo que queima a tua língua com brasas de fogo quando você ora em línguas. Quando você manifesta o Espírito Santo, todas as manifestações, os frutos do Espírito, a mansidão, o autodomínio, o amor, você está manifestando a terceira manifestação da Santa Trindade sobre a tua vida. E quando Jesus volta para a sua glória, Ele deixa esse resgatador na terra. E hoje essa era vive, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Está entre nós, está dentro de você. Manifeste esse Espírito Santo através da tua palavra profética. Gálatas 5, 22 a 23 fala desses frutos que esse Espírito derrama sobre a igreja de Cristo. Cristo resgata a igreja e o Espírito Santo vem com o seu vento, derramando poder, glória, unção sobre nós. Ele é quem te dá o melhor conselho, Ele é quem te dá o entendimento, Ele é quem te dá a fortaleza, Ele é quem te dá a sabedoria. A sabedoria vem do alto e é o Espírito Santo quem entrega a você. Ele é quem te dá o amor, a ciência, Ele é quem te convence do pecado e te dá o temor de Deus. E aí, a Santa Trindade entrega tudo a você.
A Santa Trindade veio, arrastou toda a humanidade, foi resgatando tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, e então entrega a você a responsabilidade da sua vida, a responsabilidade da sua espiritualidade, a responsabilidade da sua emoção, a responsabilidade das suas coisas. Como? Ele te dá a chance de viver as vitórias. Quando você se torna maduro na fé. E ser maduro na fé não está só em você ler muito, em você estudar muito. Isso é essencial. Todos vocês têm que fazer Instituto de Vencedores, procurar a pastora Lucimar, crescer na palavra de Deus. Isso é responsabilidade com a minha maturidade espiritual. Mas quando o Espírito Santo batiza você com fogo, quando Ele te convence de quem você é nele, quando você tem a testificação de que Cristo vive em você e não mais você, então esse poder se manifesta através da tua boca. E eu queria chamar aqui a equipe de louvor, por favor. E eu queria ler para vocês um texto que muitos conhecem, mas que eu quero que vocês entendam o poder desse texto sobre nós. A última manifestação e o quarto resgatador, a última manifestação da Santa Trindade é o Espírito Santo, que dá a você o poder da vida, e não só a vida constituída num corpo, a vida em todas as coisas da sua vida. Então, essa Trindade entregou para você, porque você é o quarto resgatador da tua vida. Para que essa manifestação se manifeste em você, você precisa tomar a autoridade que esses resgatadores entregaram. E agora, tomando posse desse poder, através do teu posicionamento, através da tua boca, você profetizar sobre a sua vida. E eu vou ler esse texto. Eu vou ler na Bíblia a mensagem que fala sobre o sopro de vida. O Eterno me arrebatou, disse Ezequiel. Está lá em Ezequiel 37. O Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos. E ele me fez passar em volta e pelo meio deles um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. E esse Deus me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? E eu disse: Senhor eterno, só tu saberias dizer. Ele me disse: profetize a esse vale de ossos secos e diga: ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno Senhor disse aos ossos secos: estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. O Eterno está dizendo: você voltará a viver, a tua fé voltará a viver, o teu ânimo voltará a viver. Porei tendões, porei carne nos ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou o Eterno. Profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som. Osso batendo com osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso com osso. Continuei olhando. Formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu, mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. Ele disse: profetize ao sopro, profetize, filho do homem,
Profetize, André. Profetize, Jeane. Profetize, Eliette. Profetize, Carlos. Profetize, Lucimar. Profetize, André. Profetize qual é o teu vale dos ossos secos. Qual o teu sonho mais impossível? Qual a luta mais impossível? Qual a luta dentro de você? Medo, inveja. O que é? E aí, diga ao sopro. O eterno Senhor diz: venha dos quatro ventos, venha sopro, sopre sobre esses corpos mortos, sopre vida. Então, profetizei exatamente como Ele me ordenou. O sopro entrou neles e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram, um enorme exército. Então o Eterno me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, é toda a igreja, é todo o sonho da igreja, são todas as causas da igreja, é tudo que remete à igreja. Ouça o que estão dizendo: nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada para nós. Por isso profetize, diga a eles: o eterno Senhor diz: escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida, eu os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou o Deus eterno, Shalom Adonai. Soprarei a minha vida em vocês, o meu poder em vocês, e vocês viverão. Então eu os conduzirei diretamente à sua terra, e vocês perceberão que eu sou o eterno. Eu disse e o farei. É o decreto do Deus Todo-Poderoso. Eu queria, igreja, que você se levantasse num posicionamento de autoridade. Esse é um momento profético e eu acredito no movimento profético nas nossas vidas. Todas as coisas que o inferno faz durante toda a sua trajetória para derrubar a igreja de Cristo e a criação, a coroa, é fazer com que a igreja esmoreça na sua fé e não creia que Deus está ouvindo você, e não creia que esse resgate chegou até você, e não creia que a tua palavra tenha poder profético de profetizar sobre o vale dos ossos secos da sua vida e da vida daqueles que Deus te entregou para que você seja o resgatador. Eu nessa noite profetizo sobre o vale dos ossos secos do meu filho. Eu profetizo sobre o espírito seco dele, ossos secos do meu filho. Eu profetizo: haja vida em Cristo sobre a tua vida. O resgatador chegou a você desde o meu ventre. E você é filho da promessa. Eu declaro sobre a vida da minha família. E você declara sobre o quê? É o trabalho, são os seus filhos, é o seu casamento, é o seu ministério, é você, a falta de fé. Talvez você esteja nesse momento dizendo: Senhor, eu não tenho forças. E nessa noite o Espírito Santo diz a você: eu sopro o vento do Espírito sobre você. Eu declaro sobre você cura. Eu declaro sobre você uma porção de fé. Queridos, nessa hora, não deixe o seu coração endurecer. Abra os ouvidos e ouça o que o resgatador está dizendo a você. A manifestação do Espírito Santo que vive hoje na terra se faz viva aqui. Dia desses eu estava aqui com o meu marido num culto. E enquanto eu orava naquele canto, Deus me deu uma visão de um leão. O leão da tribo de Judá, passeando entre nós. Essa igreja é uma igreja viva, porque
que permanece com os seus pés fincados na rocha, que é Cristo. Mas Cristo deixou o Espírito Santo, e essa noite Ele sopra sobre nós. Sopra vento do Espírito sobre tudo que está morto na vida dos teus filhos. Sopra vento do Espírito sobre as causas da tua igreja. Reaviva a tua igreja em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Navega nesse oceano. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei Adore ao Senhor. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Sinta sopra o vento do Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Feche os seus olhos. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Profetiza sobre aquela causa na justiça que há tanto tempo não sai. Sobre a sua casa própria. Sobre a salvação dos seus filhos. Sobre a salvação do seu casamento. Sobre o bom encontro que você tem pedido a Deus. Sobre a solução financeira. Sobre uma porta de emprego. Sobre o seu ministério. Sobre o sonho mais profundo do teu coração. Sobre a sua falta de fé, a sua falta de coragem. Deus declara nessa noite, como diz a palavra dele: ei, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de ousadia. Profetiza sobre o vale dos seus ossos secos. Porque assim como eu fiz com Ezequiel, eu faço nos dias de hoje. Eu faço nos dias de hoje. O mesmo Espírito que soprou vida naquele vale dos ossos secos há tantos e tantos anos atrás, é o mesmo que está aqui essa noite e que está soprando vida. Talvez num lugar bem distante, na tua casa, no seu trabalho. Eu não sei aonde, mas você sabe. E esse Espírito diz essa noite: não tenha medo. Aonde eu sopro, não há morte. Aonde eu sopro, há ressurreição. Aonde
Aonde eu sopro, eu tiro as amarras do inferno. Aonde eu sopro, quebram as correntes. Aonde eu sopro, traz prosperidade. Aonde eu sopro, multiplica as sementes. Aonde eu sopro, multiplica a colheita. Aonde eu sopro, a vida, restauração e graça. Receba. Quero orar por vocês antes da bênção final. Pai, obrigada pela tua palavra. Verdadeiramente não sou eu. Verdadeiramente não sou eu. Mas o teu Espírito que nos usa como vaso para abençoar não só as nossas vidas, mas para resgate de muitos. Que o teu Espírito sopre sobre a vida do teu povo. Eu creio que nessa semana muitas boas novas acontecerão. Milagres acontecerão, ressurreição de vida, de sonhos, de ânimo, de fé acontecerão, salvação acontecerão. Já chegou na minha casa, já chegou na casa do teu povo. Louvado seja o teu nome. Uma salva de palmas para esse Espírito Santo que desce como fogo essa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso, Pai. Obrigado por essas palavras. A semente no meu coração, ela é plantada em meu coração e ela prospera para o futuro. Ela me leva para o futuro. E o sopro de Deus, os seus ossos secos, para te liberar, para receber o resgatador. Amém? Quero orar agora com você. Coloque sua mão para receber a bênção apostólica. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que a paz de Deus, paz com Deus e a paz com os homens, para cada um de nós, em nome de Jesus. E porque nós estamos ofertando, sendo fiel, semeando na casa do Senhor, como é que vai ser nossa semana? Sobrenatural! Uou! Glória a Deus!